Nossa emissora surgiu assim numa hora que o povo de Natal, a não ser aqueles que viajam, aqueles que vão para o mundo civilizado, Rio, São Paulo, não conhecia o que era o benefício de uma televisão geradora, uma emissora geradora de televisão. Então, tudo isto foi impacto, tudo isto foi repercussão. É um divisor de águas, antes e depois da TV Ponta Negra, porque a TV Ponta Negra sempre primou pelo seu envolvimento com a comunidade. A TV Ponta Negra ela tem a grande participação de toda a evolução do sistema televisivo desse estado. É um marco, uma divisão de águas entre... Antes da TV existia a imprensa, existia enquanto imprensa escrita, existia também as rádios, mas depois da chegada da TV Ponta Negra, eu acho até mesmo que a própria autoestima do povo do Rio Grande do Norte, que antes era obrigada a ver as notícias de Recife, né? Aqui era retransmitido apenas as notícias de Recife, então acho que até a autoestima do povo cresceu, aquela coisa que a gente às vezes reclama, poxa, por que o povo da gente não é barrista, o povo de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, mas antes a gente não tinha essa identificação. Em 1963, a Vesper Propaganda produziu na TV Jornal do Comércio, que chegava aqui precariamente, um programa falando do Rio Grande do Norte. Tinha um programa RN não sei o quê, e tinha um programa de J. Epifânio, de crônica social, que aparecia às vezes. A televisão chegava de forma muito precária, porque era um sistema precaríssimo de micro-ondas. Quer dizer, a gente só via um chuvisco. Então nós ficamos durante muito tempo, nós natalenses, nos anos 60, anos 70, uma temporada vinha o sinal da TV Jornal do Comércio, em outra temporada vinha o sinal da TV Rádio Clube, que era dos associados. Quem cuidava disso era um comerciante aqui em Natal chamado Luiz Cavalcante, dono da Casa das Máquinas, até a chegada da Rede Globo, nos anos 80. E com a chegada da Rede Globo, eles começaram a implantar uma coisa mais profissional. Quer dizer, eles montaram um escritório aqui em Natal, começaram a estimular as agências de propaganda daqui de Natal. Logo em seguida veio a Manchete, também trazendo a imagem de Recife, mas distribuindo aqui em Natal, e eles faziam uma linkagem. Apresentava a mesma programação e na hora da propaganda entrava o bloco comercial daqui. Aqui não tinha quase produtora, a única produtora que tinha era a própria TVU. A gente é que fazia os filmes aqui na TVU. Nessa época a TVU abriu para fazer filme, né? A gente fazia, ficava uma parte para a TVU e outra para a equipe. E nós começamos a anunciar na TV Globo. Um ano depois que a gente já estava anunciando na TV Globo, foi quando foi inaugurada a TV Ponta Negra. Era um negócio muito complicado antigamente, porque somente as forças políticas conseguiam montar meios de comunicação aqui no estado, né? E não sei por que as lideranças mais tradicionais e até mais poderosas, que já tinham estações de rádio, não tiveram assim a preocupação de serem também pioneiros em televisão, ou se tiveram, não conseguiram concretizar, né? Mas eu me lembro que em 1978, a Luiz disse que estaria viajando a Goiânia exatamente para se informar sobre essas questões de ordem técnica e até de ordem burocrática com relação à implantação de um canal de televisão em Natal. E, na realidade, somente quase 10 anos depois, foi que a primeira televisão comercial chegou aqui ao estado pelas mãos de Carlos Alberto. Carlos Alberto, como tinha sido vice-líder do governo, no governo João Figueiredo, então ele teve a oportunidade de conversar com o presidente e na época foi, como ele era senador da República, igualmente aos outros políticos, ele recebeu esse canal da televisão, não houve assim nenhuma preparação. Carlos Alberto, ele
ele era uma pessoa muito determinada. E ele surgiu no cenário político aqui do Estado, conquistando a duras penas o seu próprio espaço, né? E, na realidade, as principais lideranças vinham com uma certa desconfiança o surgimento dele. Em determinado momento da vida pública dele, já depois de eleito senador, ele começou a sonhar, a planejar, preparar o caminho para se candidatar a governador. Então foi ele passou a sofrer todo tipo de pressão normais até na atividade política, né? Quem sonha ou quem antecipa algum tipo de projeto na política, geralmente todos os outros se unem para tentar inviabilizar aquele projeto. E assim foi com o Carlos Alberto. Ele passou a sofrer uma campanha muito discriminatória pelo fato dele não ser uma pessoa de origem, vamos dizer assim, nobre, né? Ser filho de um operário. O pai dele era ferroviário, era funcionário da Rede Ferroviária Federal. E de ter, não era um nome que tivesse sobrenome tradicional e tal. Me lembro que um dia que o presidente, na época nós estávamos sob o regime militar, e o presidente da época, que era o general João Batista Figueiredo, queria muito bem a Carlos Alberto, admirava bastante a trajetória dele, a maneira como ele se fez. E no dia que o presidente ia chegar aqui em Natal, exatamente para coincidir com esse dia, na tentativa de constranger Carlos Alberto na sua relação com o presidente, os jornais publicaram uma matéria sobre uma casa que ele tinha comprado lá, ali na estrada de Ponta Negra, não sei se aquilo é capim macio. O Carlos Alberto comprou a chave dessa casa ao deputado Jeová Alves. Ele tinha comprado há algum tempo, ele morava lá, uma casa muito boa, uma casa realmente muito boa casa. Mas saiu no jornal como se fosse uma coisa ainda mais deslumbrante, né? Como se fosse uma grande mansão, um negócio assim, para mostrar que ele tinha enriquecido, e ele chegou, e até para constrangê-lo quando ele chegasse para falar com o presidente. Segundo eu soube, eu não tenho certeza, foi aí que o presidente teria... o que é que você não vai responder a isso, não? Ele disse que não adiantava responder porque ele não tinha nenhum veículo de comunicação. Se ele fosse responder, o jornalista que fez a matéria e o jornal ia ficar com raiva dele. Ele respondia uma vez, o cara botava 10 matérias diferentes, ele não ia ficar respondendo o tempo todo. E ele disse então ao presidente que só resolvia se ele tivesse uma estação de televisão aqui. E dizem que aí o presidente prometeu a ele, entre numa concessão que eu lhe dou a televisão. Já estava aberto um processo de concessão de TV comercial aqui no Estado. E quem estava, na época, credenciado a ganhar, não era um político, eram exatamente os diários associados, que tinham como líder, como chefe, como diretor-geral aqui no Estado, o jornalista Luiz Maria Alves, que, por sinal, também era muito amigo e queria muito bem a Carlos Alberto. Ele, conversando com o Luiz Maria Alves disse que tinha, né, estava participando de uma licitação para a colocação da primeira TV comercial aqui no Estado. Os diários associados, na época, estavam enfrentando a nível nacional problema com o governo. A concessão não tinha sido concedida ainda. Ele estava com o processo, né? Aí ele passou para Carlos Alberto, emitiu uma procuração para a dona Miriam, aí como o presidente tinha prometido a ele, mandou agilizar. Mas o grande sonho dele, talvez, tivesse sido, eu acho que ele nem chegava a sonhar com a concessão de televisão, que era algo muito grandioso para ele. O sonho dele era ter uma concessão de rádio, mas ele foi à luta e conseguiu essa concessão de televisão. Quando ele recebeu a concessão, ele tinha um prazo para colocar no ar. E
vieram as conversações, saber qual a rede iria ser adotada, se Globo, se SBT, se Manchete, que era na época, né? Então, Bandeirantes. E na época o SBT era o quarto colocado. E Carlos Alberto teve muita conversa com o pessoal da Globo, teve conversa com todas as cabeças de rede, mas aí terminou por optar por Silvio Santos, até por uma identidade de estilos. Mas o que aconteceu foi que, mais uma vez, meu pai agiu com o coração. Ele tinha uma amizade da época do rádio com o Silvio Santos, porque naquela época, e vocês que são mais jovens, que fazem um curso de radialismo, talvez não consigam nem imaginar, mas naquela época, ele, para pesquisar o que havia de mais novo no rádio no Brasil, ele tinha que ir até o Rio e São Paulo para poder escutar os programas, para poder estar dentro do estúdio, para poder ver que equipamentos estavam sendo utilizados. E nessas idas ao Rio, ele acabou por conhecer Cenoa Bravanel, Silvio Santos, e começaram a manter uma relação muito cordial, uma relação de amizade. Então, quando ele recebeu a notícia de que havia sido aprovada a concessão da televisão, a primeira pessoa que ele procurou foi o próprio Silvio. E Silvio, num gesto muito bonito, num gesto de muita amizade, disse o seguinte para ele: Carlos Alberto, eu não quero saber que emissora você vai optar. Eu só quero te dizer que eu vou te mandar tudo o que você precisar, eu retiro das emissoras nossas do SBT, mando para você e quando você puder, você me devolve. A coisa foi muito difícil, porque Carlos Alberto, ele nunca foi um político de condições financeiras, né? Veio de origem pobre, humilde e vivia como um político comum, mas sem muito recurso financeiro. Então, tudo veio emprestado do SBT, até as luminárias vieram emprestadas. Para colocar a TV aqui, desceram as antenas, né, os painéis da TVS Brasília. Os painéis da TVS Brasília vieram para Natal, a câmera que era usada no interior de São Paulo veio para cá, ilha de edição que era utilizada no Rio de Janeiro veio para cá, então veio toda uma salada aí de equipamentos do SBT e que puderam ser devolvidos com 6 meses. O primeiro estúdio foi montado no Morro do Tirol, né, numa situação precária, mas foi montado, era estúdio, era a parte técnica, tudo funcionava no Morro do Tirol. A TV Ponta Negra, quando mamãe descobriu que Carlos Alberto ia... porque foi muito no boca a boca, que Carlos Alberto ia adquirir uma concessão de televisão. Isso chegou em casa e isso se espalhou, né? E eu ficava ali ansioso, todos os dias eu ligava a televisão. Em 87 eu ainda me lembro como se fosse hoje. Eu ligava todos os dias a televisão, era ainda aquela televisão que fazia tuc, 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 tuc. Eu acho que vocês nem sabem disso. Hoje tudo é no controle remoto, né? Mas era aquele que a gente ia até a televisão e rodava o pitoco. Então foi assim, todos os dias eu ia lá e sintonizava o canal 13. E aí, mamãe, ainda nada, não entrou ainda essa televisão de Carlos Alberto? Como é que pode? Todos os dias, todo santo dia eu ia lá para ver se a TV de Carlos Alberto tinha entrado. E foi no dia da inauguração oficial que a TV Ponta Negra enfrentou e venceu seu primeiro grande desafio. Realizou a também primeira transmissão ao vivo, a posse do eleito governador Geraldo Mello. Foram 4 horas ininterruptas no ar. Se a gente falasse lá para entrar no ar, podia Carlos Alberto perder o canal, né? Que era perder a concessão. Disse, pelo amor de Deus, vocês não podem falar. E os equipamentos dando problema. E eu sei que a gente montou e na hora que a primeira palavra de Geraldo Mello entrou, a gente já estava no ar. Faltavam uns 10 segundos e o equipamento sem funcionar. Quando faltando uns 5 segundos entrou no ar.
Uma coisa muito engraçada, porque o pessoal de São Paulo veio com toda aquela agilidade deles, né? E lá a televisão já existia quantos anos antes. E aqui tudo era novidade, então as pessoas queriam aparecer, achavam que câmera era máquina fotográfica, então ficava todo mundo parado, sabe, esperando que a câmera ficasse, porque ninguém tinha essa relação que hoje as pessoas têm naturalmente com a câmera. E o pessoal de São Paulo, naquela agilidade, naquela coisa toda, começou a meio que achar aquilo, ah, meu Deus do céu, sai do meio, por favor, né? E as pessoas todas paradas lá, esperando que aquela câmera tirasse uma foto, né? Por certo. E algumas pessoas naquela rapidez, e tira cabo, e põe cabo, e corre com cabo. Inclusive algumas senhoras tropeçaram, caíram. Foi assim um verdadeiro boliche de senhoras da Sociedade Natal no primeiro dia, porque os cinegrafistas naquela correria toda, e elas sem entender, né, aquela linguagem da televisão, realmente foi algo bem engraçado. Depois a gente ficou vendo as imagens e lembrando, e depois tudo é motivo para dar risada, mas na hora foi muito sofrimento, porque tivemos que ajudar aquelas senhoras, e enfim, até a própria Eliane e o Liênio não sabiam a hora exata de entrar no ar, não tinha retorno do satélite, então não tinha retorno do sinal, e ficava naquela confusão, entro, não entro. Olha, foi realmente algo muito ousado, mas foi algo muito artesanal, né? A forma como a TV entrou a primeira vez no ar. Essa pós foi para fazer o teste, para ver se a TV segurava a onda, né? Aí ficou em teste, depois de você ficou em teste, ficou a programação nacional. Aí depois